Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula número 3 e vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de instrumentação. Vantagens de utilização de instrumentos. A utilização de instrumentos nos permite, antes disso pessoal, lembrando que as vantagens de utilização são inúmeras, certo? Porque para cada processo eu tenho que usar um determinado instrumento com determinadas características de configuração e de parâmetros. Então, os instrumentos possuem dezenas de parâmetros que podem ser controlados e variados de acordo com a necessidade de cada processo. Então, essa utilização permite incrementar e controlar a qualidade do produto, aumentar a produção e o rendimento, obter e fornecer dados seguros da matéria-prima, obter valores da quantidade produzida e sempre ter informações relativas à economia dos processos. Então, fazendo um resumo, eu consigo controlar a qualidade de um produto para melhorar sempre a qualidade, aumentando essa produção e o rendimento ao mesmo tempo, certo? E sempre fornecendo dados sobre a matéria-prima, se a matéria-prima está boa ou ruim. E é claro, sempre colocando o quantitativo de valores da produção, né? O quanto de matéria-prima eu estou gastando para produzir. E finalmente, né, enviando essas informações para um banco de dados, né, para mim tentar fazer uma economia maior dos processos. Então todas essas informações são fornecidas por esses instrumentos, por esses diversos instrumentos na área de produção. Existe uma simbologia, tá, dos sinais utilizados nos fluxogramas. Então, quando você pegar um fluxograma e encontrar lá esse tipo de simbologia, você pode saber que esse traço contínuo, né, é um traço de suprimento ou um impulso. Né, esse traço contínuo com duas barras inclinadas, né, e sempre de duas em duas, é um sinal pneumático. E por aí vai. Um sinal hidráulico, um sinal eletromagnético ou ultrassônico, uma ligação por software, um sinal binário, um sinal não definido, um sinal elétrico, um tubo capilar, um eletromagnético, uma ligação mecânica ou um sinal binário elétrico. Então estes são os principais sinais que você vai encontrar nos fluxogramas, né, dos processos industriais. E junto com esses sinais você vai encontrar a simbologia dos instrumentos, que esses sinais, os instrumentos, né, recebem ou enviam aqueles determinados sinais. Então cada instrumento vai enviar e receber determinados tipos de sinais de acordo com a tecnologia que você adquiriu ele. Se é um instrumento com tecnologia pneumática, elétrica, né, se ele consegue enviar sinal elétrico, receber sinal de medida e enviar um sinal elétrico, e por aí vai. Então nas linhas aqui você tem os tipos de instrumentos que existem, né, discretos, compartilhados, os computadores de processo e os controladores. E nas colunas, a localização desses instrumentos na área de produção. Se ele está num painel acessível ao operador, um painel principal, se ele está montado direto no campo, se ele está num painel auxiliar, certo, acessível ao operador, e se ele está no painel auxiliar, mas não acessível ao operador. Então essa simbologia de um traço no centro da circunferência, sem o traço, ou dois traços, ou um pontilhado,
significa isso, a localização e a acessibilidade dos instrumentos. E é claro aqui, né, para os compartilhados, essa circunferência dentro do quadrado, esse octógono aqui, certo? Ou esse triângulo, não, esse símbolo aqui dentro do quadrado, certo? Então aqui é um exemplo de uma malha de controle com instrumentos discretos. Lembrando que instrumentos discretos são instrumentos que assumem dois valores possíveis, 0 ou 1, né? Apagado ou aceso, e ligado ou desligado. São o que a gente chama de instrumentos on-off, certo? Então eles assumem apenas dois valores possíveis. Eu não tenho um valor intermediário para esses instrumentos. Então isso é um sinal discreto. Então aqui é só uma malha para exemplificar mesmo para vocês, certo? Não se preocupe com essa simbologia, que a gente ainda vai estudar isso mais para frente no nosso curso. Vários instrumentos discretos aqui, né, ligado num tanque aí, né, e um processo básico aí de entrada de água e saída de vapor, certo? É só para ilustrar mesmo, né, uma malha, porque determinados tipos de processos industriais você vai ter esse tipo de malha aqui, mas muito bem maior, com a quantidade de instrumentos bem maior. Aqui também uma outra malha, né, só que agora eu estou simbolizando aqui um PID, que é aquele quadradinho, né, aqui um outro PID, e aqui algumas simbologias de entrada e saída de sinal. Os instrumentos dedicados, né, eles podem ser de controle automático local ou automático à distância. Os instrumentos dedicados, pessoal, são aqueles instrumentos que são dedicados apenas àquele tipo de controle. Eles não conseguem realizar controle de uma outra de um outro processo. Eles realizam o controle apenas daquele processo, por isso que ele é chamado de dedicado. Então aqui é o operador, né, no chão de fábrica, né, na área de produção, chegando aqui para ter acesso ao controlador, né? Ele pode estar querendo fazer uma modificação de algum parâmetro devido a algum problema que houve no processo. Então funciona da seguinte forma: o sensor percebe o que está acontecendo nessa tubulação aqui. Não vem ao caso agora que tipo de fluido que está passando, ou se é um ar que está passando nessa tubulação. Ele percebe essa informação e envia essa informação para o controlador. O controlador faz os seus diversos cálculos, né, e toma decisões, e essas decisões que ele toma, ele envia para o elemento, né, de controle, que é a válvula de controle, para ela atuar, no caso atuar abrindo ou fechando, né, ou permanecendo no estado em que ela está. Então é isso que acontece: o sensor envia sinal, o controlador pensa, né, registra, calcula e envia esse sinal para a válvula de controle. Então isso aconteceu tudo